Cara, e esses cachorros reativos, né? Esses cachorros que ouvem barulho, sai latindo desesperadamente como se tivesse acabado o mundo. Vê um negócio se mexendo, quer pastorear de qualquer jeito. Vê uma pessoa fazendo uma voz fininha, se desespera, se mija, pula, morde, fica frustrado, rasga a roupa. O que acontece com esses cachorros reativos, pelo amor de Deus? Eu sou o Kleber Adestrador. Nesse vídeo de hoje a gente vai fazer um bate-papo um pouquinho diferente pra te dar um ponto de vista mais aprofundado do que é reatividade, qual que é a utilidade da reatividade. Sim, é isso mesmo que você entendeu. Reatividade tem uma utilidade que a gente não está sabendo aproveitar. Talvez por falta de conhecimento, talvez por falta de oportunidade de conseguir colocar isso aí para funcionar de uma forma que faça sentido na vida dos tutores, na vida dos cães. Se papo te interessa, fica aí comigo então, que a gente vai desmistificar um pouco essa questão da reatividade. Bom, então pra gente começar, vamos entender a questão da reatividade do ponto de vista humano, né? É bom ou é ruim? Se tivesse que responder agora, você acha que... Escreve aí nos comentários. Reatividade pra você é um negócio bom ou é um negócio ruim? O que você me diria? Antes de eu te dar a resposta, né? Por favor. Cara, do ponto de vista humano, de modo geral na sociedade, reatividade tende a ser tratado como um problema a mais que precisa ser resolvido para um cachorro que tende por si só a demandar muita atenção, muito cuidado e trazer sim muita satisfação, muita felicidade, muita alegria, mas sim traz problema. É fato que o cachorro oferece desafios, você pode chamar de desafio de problema, mas oferece desafios em diversas áreas da nossa vida humana, social, de organização, de rotina, de relacionamento, de saúde, de grana e por aí vai. Então, de modo geral, a sociedade tende a entender a reatividade como um problema de comportamento e não como um modelo de comportamento. Pô, Kleber, então você tá me dizendo que o cachorro reativo, ele tem um modelo de comportamento, tipo uma coisa a ser seguida, um padrão de excelência, é isso que você tá me dizendo? Então repara que eu coloquei sim, de propósito, a palavra modelo de comportamento, para que a gente possa discutir essa ideia do modelo de comportamento, para que você entenda que reatividade não é uma parada que tem que ser evitada a qualquer custo, porque se acontecer, meu Deus do céu, acabou. Não é isso. Na real, a gente precisa entender que a reatividade evolutivamente teve um papel no desenvolvimento de um grupo social e de uma espécie como um todo. E eu sei que a reatividade contraria todos os modelos sociais atuais, vamos falar sobre isso ainda, contraria também ou tende a abaixar um pouco as expectativas daquilo que poderia ser alcançado no relacionamento com o nosso cachorro e tende ali a fazer um contrapeso em relação à expectativa e realidade, fazendo a gente tentar tornar um pouco mais palpáveis quais são os desejos que de fato são possíveis de serem alcançados. Então vamos falar de tudo isso, mas vamos entender então um pouquinho a questão evolutiva da reatividade. Pensa comigo no mundo ancestral. Vamos fazer um esforço de imaginação de voltar no tempo aqui. Pensa você comigo que que nós dois, você e eu que estamos aqui conversando, somos lobos na floresta. Cara, a gente é lobo na floresta e a gente tem que, acordar e procurar caça, a gente tem que preservar a integridade física e emocional dos membros da nossa alcateia, da nossa matilha, se preferir. A gente tem que proteger o nosso território, porque é nesse nosso território que a gente encontra as oportunidades de caça, de predação e também os nossos cantos de refúgio. A gente tem que ensinar os nossos filhotes daquele nosso grupo social a desenvolver as habilidades que eles vão precisar colocar em prática para preservar o grupo, para obter caça, entendeu? Então a gente tem um monte de coisas para fazer e a gente não tá sozinho no mundo. A gente tem uma certa disputa, sim, de recurso com outros grupos sociais e com espécies rivais, com espécies que disputam as mesmas oportunidades de caça que a gente, eu e você, com o nosso grupo social. E nesse contexto todo, a gente não tem evolução tecnológica, a gente não tem mercearia, a gente não tem uma porta para ser trancada, né, e se sentir protegido. Não, né, a gente tem ali um ambiente, uma selva, uma floresta que oferece oportunidades e que oferece os seus desafios que são inerentes da vida. Pô, nesse contexto social, então, e entendendo inclusive que lobos nascem em grupos sociais, não nasce um, né, nasce um grupo de filhotes. Tendo isso em mente e entendendo que as habilidades individuais complementam a totalidade do grupo, não faz então algum sentido a gente pensar que alguns desses indivíduos podem sim nascer com uma sensibilidade olfativa, auditiva ou visual ou até mesmo tátil e palatável maior do que os outros membros do grupo? Não faz algum sentido então a gente entender que essa sensibilidade pode ser revertida em reatividade? O que é a reatividade? É um comportamento exagerado diante da percepção de um estímulo que em tese é banal, mas de banal na natureza, nesse nosso mundo imaginativo aqui que foi real um dia, não tem nada de absurdo, né? Puramente palpável que um indivíduo que tem uma acuidade auditiva maior mostra um comportamento mais exagerado para que esse comportamento tenha o papel de desencadear um comportamento social para o resto do grupo, né? Manja efeito manada? É mais ou menos essa ideia. Então vamos pegar o exemplo humano, vamos transitar agora para o mundo real. O que é um efeito manada? Tem um que você tá lá no centro da sua cidade, na Praça da Sé aqui em São Paulo, tem um cara olhando para o céu e fala: ó,
Daqui a pouco tem 4, 5 também. Olha lá, o que ele tá vendo, hein? O que é isso? Isso é efeito manada. O comportamento de parar e olhar para o céu e ficar ali brisando é o quê? Um convite para os curiosos, os mais interessados, os mais abertos a informações novas, pararem e ficarem olhando para o céu também, tentando achar o que o outro achou ali. Nesse exemplo não tem reatividade, né? Mas tem o efeito manada, é só pra gente ilustrar. Vamos voltar para o nosso passado imaginativo hoje, mas que foi real um dia. E aí também já vamos juntar aqui, saindo do exemplo humano, que fica lá olhando para o céu. Uou, disco voador, um pontinho preto no céu, o que será que é? Né, vamos voltar agora e trazer para o mundo de uma espécie que não fala, que é o lobo, que é o cachorro, né? Que é o lobo que deu origem ao cachorro. Então você tem sim nesse grupo social o indivíduo que é mais sensível visual, auditivo, olfativamente, e por aí vai. E você tem aqueles que são menos sensíveis. Você tem aqueles que se distraem mais, que estão mais atentos a oportunidades, por exemplo, de interação social, de explorar recursos, né? Isso daí tem a ver, inclusive, com traços de personalidade, com abertura para o novo e por aí vai. Não é o objetivo do vídeo de hoje, para não ficar muito longa a nossa conversa aqui, mas esse indivíduo que é menos atento, menos sensível a barulho, menos sensível à mudança olfativa no ambiente, que sente um pouco menos a influência do vento, por exemplo, né, trazendo e levando cheiros, esse indivíduo ele tá mais atento ao quê? Tá mais atento ali ao presente, ao que o grupo tá fazendo, ao que tem ali naqueles arredores imediatos, onde que ele resolve um problema de dor de dente, por exemplo, né, se ele é um filhote com dor de dente, onde que ele vai canalizar a mordida, se ele vai apurrinhar as paciências do adulto, ou se ele vai apurrinhar as paciências de uma árvore que tá ali sem ter o que fazer, né? Entendeu? Ou seja, eu tô fazendo um contraste aqui entre o indivíduo que é distraído e o indivíduo que é extremamente atento. O distraído é o não reativo, o extremamente atento é o nosso reativo hoje. Então olha a importância do indivíduo que é reativo, do indivíduo que capta e reage de uma maneira intensa a uma mudança olfativa, auditiva, visual. Olha a importância do indivíduo reativo ao toque, né, a parte tátil, de captar uma mudança de temperatura e mostrar através de um comportamento intenso que, galera, ferrou, tá esfriando pra caramba, caiu o céu aí, Thor tá bravo com a gente, vamos vazar e se esconder. Olha a importância do cachorro reativo, do lobo reativo, no sentido de comunicar socialmente pro resto do grupo dele o que tá acontecendo, a importância de agir imediatamente e não ficar lá brisando no pontinho preto no céu, na folhinha, no galinho que tá tão gostosinho de ficar mordendo, entende? O cara tá ali, o outro indivíduo do grupo tá ali se ocupando com a dorzinha de dente dele e isso aí não garante a sobrevivência, mas fugir da tempestade, fugir, sei lá, de um possível predador, isso garante sobrevivência, né? Evitar o conflito social, evitar o conflito físico, isso garante sobrevivência. Então é mais importante nesse nosso cenário imaginativo aqui, nesse cenário do passado, que a reatividade tenha assim uma expressão mais intensa do que a distração, do que a ocupação, do que o passar tempo, vamos chamar assim, né? Não que conscientemente cada um deles pensasse, estamos aqui passando tempo, nossa, realmente, que fala, como vai ser bom o mundo com tablet e com o brinquedo. Não é isso, né? Obviamente. Não tem essa consciência a respeito de si e do todo, né? Tem uma reação em relação às coisas que acontecem no mundo presente, no mundo ao redor. Pois bem, todo esse preâmbulo é para te explicar que sim, a reatividade teve uma importância no passado e essa reatividade prevalece sim em alguns indivíduos até hoje e, como eu falei no começo, tende a ser tratada como um problema. E por que é um problema e não um modelo de comportamento? Cara, porque as nossas vidas são super corridas, a gente tem uma série de demandas e a gente também quer ter o cachorro. Só que o cachorro tá cagando para as nossas coisas. O cachorro veio pro mundo carregando uma herança genética, sendo inclusive influenciado pelo ambiente, pelas relações sociais, por uma série de variáveis, e a reatividade é um molde, é um padrão de comportamento que veio para esse indivíduo específico. Do ponto de vista dele, não tem certo e errado. Do ponto de vista dele, se fosse perguntar, ele pudesse refletir a respeito das coisas da vida, ia falar, cara, eu sou indispensável para sua sobrevivência. Você não tá vendo o tamanho do caos que é o mundo? Quem mora no Brasil, diferente de quem mora na Holanda, tem mais justificativa ainda para falar disso, né? Tá vendo o caos que é o mundo aí? Como que você não é reativo igual eu? Seria essa a conversa do cachorro reativo. E aí, quais são as expectativas que a gente tem quando a gente traz um cachorro para casa? A gente quer ter um cachorro reativo? Cara, óbvio que não, né? Ninguém quer ter um cachorro que dá trabalho, um cachorro que reage de uma maneira intensa a uma coisa que é absolutamente natural no mundo atual, né? Que é ônibus barulhento, os caras da Harley Davidson aí, cara, se quiser dar um recado pra vocês, para de fazer barulho com essas merda aí que enche a porra do saco, do humano e do cachorro, tá? Depois não reclama que tem cachorro correndo atrás de você, mijando no teu portão. Mas enfim, voltando aqui, sem ódio no coração. A gente não quer que o cachorro vá brincar com outros cães no parque, por exemplo, e fique latindo desesperadamente, ou que mostre agressividade o tempo inteiro, não consegue desenvolver um vínculo social ali, não consegue ter calma para interagir com tranquilidade, né? Para interagir de uma maneira mais amena. A gente não quer isso, né? A gente, ou melhor dizendo, a gente não pensa que isso é o que a gente quer. A gente não acorda um dia e fala, puta, eu adoraria ter um cachorro reativo desse que dá trabalho pra cacete. É
essa é a minha meta de vida, ter um cachorro reativo que se mija quando chega a gente em casa, que tá com 8 anos e ainda se comporta como um filhote, que eu levo no cachorródromo e ele briga. Ninguém acorda pensando nisso, porque isso não é um modelo de sociedade que a gente construiu. Não eu e você, né? A gente também é meio que consequência / vítima desse molde atual da sociedade. E como que a sociedade humana vê as coisas hoje? Tem que ser todo mundo um tijolinho que encaixa na sua função, que faz a sua coisa do dia a dia, que não incomoda, e ao mesmo tempo que quando incomoda é o outro que é chato, que é incomodado, né? E traz isso agora pro mundo do cachorro. O que é esse cachorro reativo? Puta, é o cachorro que dá trabalho, é o cachorro que tem que ser treinado. Todo cachorro precisa ser treinado, né? Mas esse daí tem que ser treinado. É o cachorro que não obedece, é o cachorro que desafia, mas é o cachorro que quando você leva no lugar... Ah, não, mas ele é bonzinho, ele só quer brincar. Então repara como existe essa dificuldade de entender o que esse cachorro precisa e como ele precisa das coisas que ele precisa. Repara como tem essa dificuldade de entender que esse cachorro ele é um molde que não se encaixa. Ele é um tijolo de cor diferente que destaca do resto da parede. Tá todo mundo ali brincando e o meu chega e causa, é o espalha rodinha. E repara como esse modelo de pensamento do humano que quer ter o cachorro, que não é esse reativo, entra em conflito com a própria essência desse indivíduo que é reativo. Cara, não dá pra você chegar com um cachorro reativo num cachorródromo sem fazer um protocolo de socialização, sem cuidar para que ele se desenvolva e ganhe confiança em um relacionamento com cada cachorro de cada vez, que faça uma boa atividade física, que atenda a necessidade individual dele, que bote para fora os demônios desse cachorro para que ele consiga ter um pouco mais de tranquilidade, do ponto de vista físico mesmo, né? Do ponto de vista de ter feito uma atividade física que deixe ele com o cérebro um pouco mais tranquilo para encarar os eventos do dia a dia como uma coisa um pouco mais natural do que ele encara normalmente. Repara como esse cachorro reativo, ele precisa de mais estabilidade, de mais previsibilidade dos eventos da vida dele, da família dele, das coisas encadeadas. Esse cachorro precisa ter mais segurança na previsibilidade, no aprendizado que ele tem a respeito da ordem das coisas da vida. Se eu acordo de manhã, tomo o meu banho, tomo o meu café e depois a gente vai passear, então todos os dias o cachorro precisa ver essa ordem de eventos acontecendo. Se um dia eu acordo de manhã e já saio para passear, ou então eu acordo, tomo meu banho, tomo meu café e não levo ele para passear, as coisas começam, essas coisas que destoam, né, do aprendizado dele, tendem a produzir sim uma intensidade do comportamento, que nada mais é do que o reflexo do cachorro reativo. O cachorro reativo te diz com todas as letras: cara, eu estou insatisfeito com a forma como as coisas acontecem, né? Não tá legal esse negócio de um dia ser de um jeito, outro dia ser de outro, porque o dia que não é do jeito que eu aprendi, contraria o que eu aprendi. E eu não quero ser contrariado. E não é porque eu não quero, porque eu sou mimado, é porque eu não consigo lidar com essa imprevisibilidade, com essa mudança constante de eventos, ou de como os eventos na minha vida acontecem, da sequência com que esses eventos são trazidos para minha vida. Então o cachorro reativo, ele tende sim a deixar muito claro a insatisfação dele, insatisfação em relação a lidar com as coisas como elas não acontecem, contrariando aquilo que ele acredita por aprendizado que deveriam acontecer. E aí, pra gente chegar na parte final do vídeo, olha só como é que é bonito quando a gente entende a reatividade como um modelo de existência. Tem cães reativos, que são reabilitados socialmente para prestar um serviço para alguém que tem uma deficiência, por exemplo. Então, quando eu fiz o curso de cães de assistência, um dos cães que foi apresentado era o cachorro reativo auditivamente, ou seja, ele tinha uma reação extremamente exagerada a todo tipo de barulho, né? Então, um barulho que salta ali, por exemplo, aqui tá, vou parar agora, né, para te mostrar o silêncio que é o ambiente. Se ligou? Não sei, a hora que eu parei tinha alguém falando alto no corredor. Esse barulho de alguém falando alto no corredor, essa peninha que caiu da janela agora, já chama a atenção do cachorro reativo, que mostra um comportamento. A peninha que passou na minha janela agora chama a atenção do cachorro reativo visualmente e produz um comportamento intenso. Nesse modelo do cachorro reativo que foi reabilitado, o que esse cachorro aprendeu a fazer? Identificar um barulho específico ou uma série de barulhos específicos, interfone, campainha, telefone, explodir fisicamente na direção do recurso que provocou o barulho. Então vamos dizer que tocou a campainha e esse cachorro está prestando assistência para uma pessoa com deficiência auditiva. O que esse cachorro foi ensinado a fazer? Tocou a campainha, ele pula na porta, pula na pessoa, pula na porta, pula na pessoa, pula na porta, pula na pessoa. Numa velocidade, cara, chega a ser cômico, né? Porque é realmente o cachorro que você vê que ele foi feito para esse trabalho, né? Tocou o telefone, ele pula ali no interfone, no telefone onde está o telefone, pula na pessoa. O que ele está dizendo? Meu, tá tocando telefone. Você não tá ouvindo o telefone? A pessoa não
não tá ouvindo, né? Mas o cachorro foi treinado para mostrar para a pessoa que o telefone tá tocando. Kleber, como é que a pessoa atende? Sei lá, você entendeu? É só um exemplo, né? Vai ver lá, a Siri vai falar, a Alexa vai conversar, não sei. Mas só para te mostrar que, principalmente no exemplo de campainha e de telefone que tem ali assistente tecnológica, o cachorro fez uma ponte, né? A pessoa não tá olhando o tempo inteiro pro celular para ver que o telefone tocou. Então o cachorro vai, entendeu? Você entendeu, né? Ele avisa para a pessoa que o celular tá tocando, que o telefone tá tocando. Ou seja, esse cachorro teve o propósito de vida dele atendido. Ele tá conseguindo ajudar o grupo social dele, que é essa pessoa com deficiência auditiva, a viver melhor no mundo. E ele, por sua vez, está sendo recompensado pelo comportamento de reatividade, só que é um comportamento específico, diante de um estímulo específico. Olha só como que é importante, né? Como que a gente entendendo melhor o modelo de funcionamento do cachorro reativo, a vida tende a ficar um pouco mais fácil. Claro que você não precisa ensinar o cachorro da sua casa, aí se ele é reativo, a fazer esse tipo de performance, esse tipo de trabalho, não. Mas você precisa entender que esse cachorro tem demandas que fazem sentido do ponto de vista subjetivo. Do ponto de vista desse indivíduo específico, faz sentido se comportar de uma maneira intensa mediante o estímulo banal. Deu pra entender? Então, assim, é um vídeo que traz uma abordagem diferente, que traz um entendimento diferente, aprofunda, foge também um pouco do viés que a gente conversa aqui, foge um pouco do modelo que a gente conversa aqui, e me diz aí se fez sentido pra você. Você tinha um ponto de vista semelhante, você enxerga dessa forma, você pensa diferente? Escreve aí, né? Me diz aí o que você acha dessa conversa toda, se te ajudou, se atrapalhou, se ficou confuso, se ficou mais fácil. Escreve aí nos comentários que eu vou curtir, olhar o que você escreveu. A gente se vê aí no próximo vídeo. Obrigado por ter ficado até aqui. Se ficou até aqui, pô, ativa as notificações, né? Clica aí no sininho que tá abaixo do vídeo, ativa as notificações pra você saber quando chegam os novos temas. Já aproveita e dá um joinha aqui nesse vídeo também. Abraço, a gente se vê, até mais.